assim, basicamente, vocês têm um currículo muito grande, não vão perder tempo, porque a preciosidade aí de vocês é respondendo as perguntas. Então, eu vou começar pelo Marcelo Otsuka, onde ele trabalha, o doutor Eitan, depois o Marcelo Abranzik, né? Abranzik, isso. Abranzik, o Daniel Jarovski, a Fabiane e a doutora Elmar já se apresentou. Então, só quem está aparecendo aqui inicialmente. Bom, primeiro de tudo, é um prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigado pelo convite para mais esse simpósio e é sempre muito bom estar com vocês. Bom, sou pediatra, infectologista, fiz o mestrado com o Dr. Eitan lá na Santa Casa. Hoje eu sou responsável pela CCH do Darcy Vargas. Sou membro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Infecto, e algumas outras coisas, mas eu acho que o importante é poder fazer parte desse time que está aqui hoje. Acho que isso é o que mais conta, pelo menos para mim. E até para dizer, né, que a nossa proposta agora, nessa mesa, são temas diversos, e aqui podemos ter a contribuição dos colegas que estão nos assistindo, temas diversos e controversos, algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente colocar. Bom, por favor, se apresentem. Bom, eu sou Eitan Berezin, sou professor titular de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e sou presidente do Departamento Científico de Infecto da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Tem outras coisas, mas fica muito longo. Não, pelo amor de Deus, doutor Eitan, não fala tudo não, senão é o dia todo. Eu sou Marcelo Abranzik. Primeiro, parabenizar o Otsuka, a gente sabe o carinho, o amor que ele tem por esse simpósio, a gente está desde o começo, nas palestras anteriores brilhantes, né, com pessoas que nos dão muito orgulho de serem infectopediatras, médicos e brasileiros. Eu tenho doutorado pela Unifesp, com o nosso saudoso professor Calil, que acho que foi o mestre de todos nós, né, que introduziu a infectopediatria no Brasil. E atualmente, entre outras coisas, eu trabalho lá no Hospital São Paulo, responsável pela CCH na pediatria e responsável pela enfermaria de infectopediatria lá do Hospital São Paulo. Daniel ou a Fabi? Ladies first. Ladies first. Não, é que é o que eu estou vendo na tela, então vamos lá, Fabiane. Bom dia. Como o Marcelo disse, para mim também é um prazer estar nesse simpósio que a gente está desde o começo. Um carinho muito grande por todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Fabiane Carlesse, eu sou professora adjunta da disciplina de pediatria da Unifesp, sou médica da disciplina também, e sou chefe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto de Oncologia Pediátrica, o GRAAC. Então, na verdade, a minha expertise é com indivíduo imunossuprimido, não HIV, os pacientes oncohematológicos, e com controle de antimicrobiano. Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Daniel, obrigada. Bom dia a todos, bom revê-los. Parabéns aí pela organização. Prazer estar com vocês de novo. Eu sou Daniel Jarovski, eu sou pediatra, infectologista, professor e instrutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, secretário do Departamento de Imunizações da SPSP e assessor médico em imunizações do Grupo Fleury. Bom, todos apresentados e deixando aqui o chat disponível aí para vocês perguntarem. Márcia, quer fazer a primeira pergunta ou faço eu? Você faz? Então vamos lá, abre o microfone aí. O microfone. A primeira pergunta seria para a mesa, seria qual a melhor proposta para tratamento das pneumonias bacterianas no momento? Gostaria de saber quem, para responder... Seria Daniel. tratamento empírico, é isso? Isso. Eu acho... Eu posso começar essa. Começa aí, eu tenho uns slides, se vocês me permitirem depois compartilhar, que eu estou montando um documento com o Eitan, e aí para ilustrar o que você vai falar, Marcelo, pode começar que eu vou preparando aqui. Ótimo.
Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente comentar quando a gente fala de tratamento das infecções bacterianas de uma forma geral, infecções respiratórias, é a gente pensar em qual que é o nosso perfil de suscetibilidade na região, São Paulo, e não só São Paulo, Brasil. E quando a gente avalia os dados de resistência do LUTS, que é o pessoal do Cireva, que eu acho que é a principal publicação que nós temos em infecções invasivas graves, e aqui inclui pneumonias, né? Nós vemos que, sim, nós temos um aumento do perfil de resistência, principalmente em crianças abaixo de 5 anos, que chega hoje a 28% de diminuição de suscetibilidade. Então, uma das questões que a gente sempre fala, e tem sido muito discutido isso mundialmente, é se a gente faz ou não dose aumentada da amoxicilina, e quando não faz dose aumentada, se a gente pode ou não fazer de 8 em 8 ou de 12 em 12, o que seria preferível nessas situações. Isso a gente, inclusive, discutiu no último Congresso Brasileiro, e eu acho que naquelas populações de maior risco, a ideia é, sim, uma dose aumentada aí, sim, com dose aumentada, a possibilidade de fazer de 12 em 12 horas a amoxicilina. Marcelo, Tsuka, desculpa, aqui tem seu Tsuka, tá? Porque tem 2 Marcelos. Não, tranquilo. Posso, vocês, se eu complementar, eu concordo com você, eu vou só compartilhar com vocês uns slides, são só 2 slides de gráfico, dá só um segundo, e acho que é importantíssimo a gente ver esses dados do Cireva, que é o que a gente tem acho que de melhor no momento, né? Até o momento, sempre tivemos de melhor, não sei se conseguem ver o slide? Sim. Sim. Eu só lembrar lembrar para todos que a resistência ao pneumococo é dividida em cepas meninjas e não meninjas, então esses são os dados de cepas meninjas. Então vejam que a concentração inibitória mínima é diferente, né, das cepas não meninjas, e em vermelho a gente tem a resistência. Então, obviamente, a resistência para a meningite é muito maior, né, e inclusive aumentou bastante de 18 em diante. Quando a gente muda para o gráfico, isso é tudo menor de 5 anos, igual você falou, Marcelo Otsuka. Quando a gente olha para cepas não meninjas, né, aí a gente vê que o panorama é bem diferente, as cores são exatamente iguais. Então vejam que o que prevalece é a azul, que significa que tem suscetibilidade plena à penicilina. Em amarelo nós temos a suscetibilidade intermediária, que são aqueles casos onde você, com a dose aumentada, né, igual você falou, você suplantaria essa resistência. E veja que a gente só teve um casinho lá em 2019 de resistência plena, vamos dizer assim, a penicilina. Depois disso, nunca mais. Então, e eu até tracejei aqui, mais ou menos, em torno de 20%, né? Se diz que em torno de 15%, de 10% a 20% seria um threshold, né? Um corte onde você deveria se pensar em mudar seu tratamento empírico, no caso aqui, de pneumonia ou até mesmo otite, né? Então, coincidindo com os dados de meningite, né? Vejam como houve um aumento significativo aqui de cepas com resistência intermediária de 19 em diante, tá certo? Tudo bem que o número de casos caiu muito por conta da pandemia, nos anos de 2020 principalmente, né? E 2021, mas acho que isso só para corroborar um pouco, acho que eu vou jogar a informação para a gente discutir, que talvez esse é o cenário que a gente tem hoje com os dados do Cireva, né? Infelizmente a gente não pode usar esses dados, deixa eu parar de compartilhar para voltar para o painel aqui. Para otite, por exemplo, pneumonia é uma coisa, mas a gente também pode discutir eventualmente uma otite, né? Onde a gente não tem dados, né, invasivos, a gente tem que extrapolar dos nossos dados do Cireva. Então, eu tenho minha opinião, pelo menos nesses últimos anos aí, eu tenho minha opinião em relação ao tratamento empírico. Deixo aí, tem gente com mão levantada aí. Isso, Eitan, você levantou e depois o Marcelo. Tá mudo, Eitan, tá mudo. Eitan, sem microfone. Tá. Primeiro, né, algumas coisas interessantes. A gente tem um trabalho na Santa Casa em relação a pneumonias, que pode ser extrapolado quem quiser, porque nós mandamos todos os nossos, a gente procura mandar particularmente os derrames pleurais para o LUTS para se fazer PCR, porque as culturas estão sendo muito pouco positivas. O número, porque quem já tem um derrame pleural, quem hospitaliza, já recebeu outros antibióticos. Então, a gente tem muita falha de hemocultura, então a gente tem detectado
quase todos os casos por PCR. E esse ano, particularmente, a gente já teve um bom número, estava contando aí com o Daniel, acho que a gente teve uns 6 ou 7 casos de derrame pleural. São 6 ou 7, para nós até parece muito mais, porque eles ficam tanto tempo no hospital e a gente passa tantas vezes visita no mesmo caso, que parece que é muito. A gente já não deve contar caso por número de casos, mas por número de visitas passadas. Então, isso é importante, porque eles ficam 20 dias, 30 dias, estão indo para terapia intensiva, então está tendo um perfil de gravidade bem maior do que era inicialmente. Em relação a comunitário, o Marcelo colocou quem tem risco, né? Então, a gente tem que determinar o que é risco, né? Eu acho, assim, para infecções comunitárias, otites e pneumonias, que você tenha que decidir qual a dose de amoxicilina que você vai dar, eu acho que crianças que já tiveram otites prévias, crianças que estão em creche, crianças que têm tabagismo em casa e crianças que têm falha na imunização, eu acho que você já tem que aumentar a dose sem pensar para qualquer infecção que você tenha. E tem mais um adendo aqui prático, que acho que o Marcelo depois até pode me ajudar nisso, o Marcelo Abranci, que está em CPH, é que há uma mudança no padrão do que a gente vai receber nos laboratórios para onde nós mandamos. Então, deixou de... Para os laboratórios, digamos assim, não Adolfo Lutz, os outros, que a gente, para onde nós mandamos nossas hemoculturas normalmente, eles estão utilizando o BR-CAST e não estão... Então, a norma agora é BR-CAST. Isso, para pneumococo, tem enormes diferenças. No BR-CAST, aquela diferença que você tem de valorização do MIC para pneumonia e meningite, que são diferentes, né? Para pneumonias, para cepas não meninges, MIC intermediário é 4. Para o BR-CAST, é 1. Então, esse é outro, quer dizer, o intermediário pelo BR-CAST para cepas não meninges acaba sendo praticamente igual ao que é para meninges, né? E para ceftriaxona também tem um problema, porque para o BR, quer dizer, tem uma diferença, né? Para o BR-CAST, o MIC de resistência abaixo de 0,5, para o CLSI abaixo de 1. Então, tem cepas que estão aparecendo intermediárias para a ceftriaxona e que seriam suscetíveis pelo CLSI. Então, isso daí também está mudando. O Lutz ele ainda está adotando o CLSI, então, que vem resistência ou intermediária pelo CLSI. Os outros laboratórios, até por uma normatização de Anvisa, tá? Eles são obrigados a utilizar o BR-CAST. Então, isso é algo que a gente tem que rever, porque daqui a pouco vão aparecer, e a gente já viu, essa cepa está intermediária ao ceftriaxona, não está sensível. Isso pode, quer dizer, isso é um problema de interpretação que já difere bastante, né? Marcelo Abranzic, concorda, discorda? Acho que alguns pontos, pneumonia, infecções por pneumococo é bem interessante, né? Acho que o doutor Eitan falou, são padrões laboratoriais que são diferentes, né? Um é o padrão europeu, outro é o padrão americano. A tendência atualmente é seguir mais esse padrão europeu, que muda um pouco. Mas mais importante que isso é ver a evolução clínica dos nossos pacientes, né? Acho que, em termos de pneumonia, o que a gente tem que diferenciar, além de tudo que foi já dito, é se é uma pneumonia comunitária leve, moderada, que eventualmente vai para tratar a nível ambulatorial, com paciente a nível domiciliar, ou se é uma pneumonia grave. Pneumonia ambulatorial, concordo plenamente, eu já aumenta a dose, a dúvida é se, como a amox é um antibiótico dose dependente, tempo dependente, seria o ideal deixar de 8 em 8 ou de 12 em 12. Os trabalhos, por enquanto, mantêm de 12 em 12, mas eu tenho um pouco de dúvida quanto a esse intervalo. Lembrar também que crianças maiores de 5 anos em pneumonia por micoplasma,
que dá um padrão, muitas vezes, muito similar. A gente está acostumado, né, com aquele infiltrado intersticial, mas nem sempre é assim. Inclusive, pode até ter derrame. Então, a gente tem que estar sempre atento também para os casos de pneumonia por micoplasma. Pneumonia grave, o paciente chegou grave, com síndrome de desconforto respiratório agudo, com choque, temos que pensar em pneumonia necrotizante. E aí muda um pouco a abordagem terapêutica, porque além do pneuma, a gente tem que pensar no estáfilo. E o estáfilo também é outro problema. A gente tem tido estáfilos comunitários resistentes, a oxa, a clindamicina, que são as opções iniciais para tratamento desses quadros graves. Então, isso é uma outra abordagem que a gente precisa ser discutido, precisa ser avaliado qual que seria o melhor terapêutica empírica para esses pacientes, que a mortalidade e letalidade é muito grave. A gente fica com o paciente um mês internado, muitas vezes necessitando até de abordagem cirúrgica, né, nessas pneumonias necrotizantes, e o diagnóstico, a suspeita diagnóstica tem que ser rápida, tem que ser no momento da admissão. Se a gente perder tempo, a gente coloca em risco, tanto em termos de letalidade quanto de morbidade, esses pacientes. Então, vamos ficar atento à pneumonia necrotizante. Paciente chegou séptico com quadro de pneumonia, vamos pensar nessa possibilidade. E a avaliação terapêutica aí é questionável, tem uma abordagem, tem algumas indicações, mas isso aí vai depender acho que da experiência de cada um. A gente tem tido bastante experiência. Fora as pneumonias, lembrar, temos visto muita celulite pós-septal, muita mastoidite nesses últimos 2, 3 anos, tá? E a grande maioria, né, pelas cepas invasivas do pneumo 19A, muitas por 19A que não estão contempladas na pneumo 10 valente, né, que é outra coisa que acho que é interessante ser discutida. Obrigada. Agora para outro Marcelo, depois a Fabiane, depois o Daniel, depois o Heitor, depois eu, Márcio. Tá a fila, que eu vou pedindo para baixando a mão, isso, quem já falou, para ir... Eu acho que tem pouca coisa a mais para acrescentar no que o Marcelo falou, mas realmente é fundamental a gente observar que a gente tem visto muitos casos graves. Inclusive, é uma proposta da sociedade que a gente junte todos esses quadros para a gente realmente ter certeza se isso é só uma impressão dos nossos serviços ou não, mas eu acredito que possa ter uma relação com o longo tempo que nós tivemos crianças sem ter tanta doença invasiva. Então, talvez as crianças naíves de colonização até, então talvez isso possa até ter reduzido em certa parte a resposta imune, não sei, é uma coisa que a gente pode até pensar. Mas eu concordo que nos quadros que tem toxemia, você tem que pensar em estáfilo. E pelo perfil de suscetibilidade que a gente vê, até tem sido muito discutido a associação de oxa e clinda para esses estáfilos que têm um quadro mais grave, mais invasivo. Eu acho que essa talvez seja uma ideia interessante quando a gente pensa em estafilococcía, né? Infecção grave pelo estáfilo. Fabi, eu quero escutar você, mas eu vou colocar, e aí é para todo mundo, pode ser você agora, você joga a bola para o Daniel, porque o doutor Sérgio, ele coloca uma questão de preocupação, e ele pediu aqui para, que ele fez um desafio para comentar frente às dificuldades do pediatra na prescrição de antibióticos nas farmácias. O que ele quis dizer? Que o colega, né, no consultório, ele dá ao paciente várias receitas e vai procurar o que tem antibiótico aí na farmácia, e aí ele coloca, ou seja, para infecções comunitárias, os riscos nas epidemiologias e predisposição. Nossa, agora ele escreveu um texto, vamos lá. Não é ele, outro colega, depois a gente faz... e predisposição às resistências. Há anos nós não temos novas apresentações de antibióticos, então é uma preocupação dele. Então eu queria escutar o que você tinha para falar, mas eu queria já introduzir esse questionamento e depois eu vou ler o do Natanael, tá bom? Ou se alguém quiser já ler o do Natanael e introduzir na resposta na sequência, vocês ficam bem à vontade aí. Tá. Então na verdade, vou só comentar o que eu tinha para dizer, e aí a gente responde, eu falo a minha opinião nessa pergunta.
Eu queria só reforçar algumas coisas que já foram faladas. Então, esse dado que o Daniel trouxe da resistência intermediária, da suscetibilidade intermediária do pneumococo, em torno de 30%, eu acho uma coisa muito relevante na hora que você vai escolher o antibiótico. Uma outra coisa que eu acho relevante na hora de escolher o antibiótico é a cobertura vacinal, que a gente viu, que o Renato também mostrou, a queda da cobertura vacinal e a presença de comorbidade do seu paciente. Então, quando eu pego um indivíduo que tem um maior risco de desenvolver complicação grave, como um indivíduo imunossuprimido, que ele, mesmo sendo vacinado, ele não responde tão adequadamente à vacina, e ele está no meio com outras crianças saudáveis, e ele desenvolve uma pneumonia comunitária, para esse indivíduo, eu tenho que pensar em fazer uma cobertura mais robusta, né? Porque a gente fala, usar mesmo uma dose maior desse antibiótico, pensar que ele pode desenvolver uma pneumonia necrotizante, então a apresentação clínica dele é muito importante para você começar a terapia empírica inicial. Então, acho que, como todo pediatra, a anamnese é muito importante, esses 3 fatores que foram trazidos aqui nessa mesa são importantes. Em relação à prescrição de farmácia, eu acho que a gente está numa época difícil, né? Porque você tem dificuldade de encontrar o antimicrobiano e você faz uma coisa que é uma situação muito delicada. Você coloca na mão do paciente a decisão de qual terapêutica ele escolher. E ele fica perdido. E às vezes eu recebo o paciente, ele vem até nem só com a receita, mas ele vem com a escolha, né? Porque o pediatra fala assim: o médico disse que se eu continuasse a apresentar febre, era para eu ir na farmácia e comprar esse remédio aqui. Então, passa a bola para o paciente da decisão que ele tem que tomar. Então, acho que a gente está numa situação delicada. Acho difícil isso de você colocar para o paciente a escolha do antimicrobiano, né? Então, queria até ouvir a opinião das outras pessoas sobre isso, como que tem sido a prática no consultório. Daniel? Só queria complementar, então assim, aquele gráfico que eu mostrei vai de acordo com o que o Marcelo Abranzic também comentou, né, que eu não consegui plotar isso, mas os casos 19A subiram consistentemente no mesmo período, eles vêm subindo desde 2010. Então, acho que, na minha opinião, eu estou de acordo, porque a maioria dos casos, infelizmente, a gente vai ter que usar talvez dose alta, tá? E eu acho que, juntando com o que falaram da cobertura vacinal, eu acho que não é só cobertura vacinal pensando em pneumo 10. A pergunta que muitas pessoas fazem é: se a criança é vacinada com pneumo 13, eu devo usar uma dose mais baixa? Porque a gente entendeu que o cenário do Brasil é baseado em pneumo 10 e por isso o 19A sobe talvez o causador, talvez não, é o causador dessas resistências. Então, se o paciente do seu consultório que tem a possibilidade de fazer pneumo 13, aí eu lanço de volta a pergunta para vocês. Será que se eu tenho um indivíduo, individualmente falando, vacinado com pneumo 13, vale dar uma dose baixa de amoxicilina? Acho que isso também deve ser pensado, né, porque é um cenário, principalmente em hospitais privados, né? E eu acho que, se a gente for ver dados de Estados Unidos, França, teve uma queda substancial de resistência de todos os antibióticos, né, macrolídeos, beta-lactâmicos, quando introduziram a pneumo 13. Então, é possível, talvez, na minha opinião, considerando tudo isso que vocês falaram, né, doença, gravidade, fator, condições clínicas de base, talvez sim baixar a dose se tiver uma pneumo 13. Em relação ao antibiótico é complexo, né? Você tem que dar um leque de 3 opções, né, de antibiótico e manter o contato com o paciente nesse momento é super importante, que só funciona no consultório privado. Em âmbito de pronto-socorro, pode esquecer, né, a chance de ter de soltar a escolha do antibiótico para a mão dos pais é gigantesca. Então, no consultório, você consegue argumentar e até mandar essas receitas com assinatura digital e atualizando a solicitação médica. No pronto-socorro, impraticável, isso é muito ruim do ponto de vista de resistência, porque a gente tem visto que o que mais tem sobrado, entre aspas, para se comprar é macrolídeo. É o único, o que quase não falta no mercado, e a gente sabe que isso tem um impacto gigantesco em resistência. E nos dados do Cireva tem mais de 50% de resistência.
Mas os dados do Cireva são para infecções invasivas, o que nem sempre é a mesma coisa para infecção comunitária, né? Bom, esse problema do antibiótico é sério. Agora, se você realmente não tiver outra opção, eu acho que os macrolídeos ainda vão funcionar para a maioria principalmente para aquelas otites que nem otites são, para aquelas otites que vão melhorar de qualquer jeito com ou sem antibiótico, que corresponde a pelo menos 50% dos casos, né? Algumas coisas que já foram... Então, agora, o problema de não achar... O que não acha é a amoxicilina, né? É isso. Cefalosporina também não, viu? Principalmente clavulanato. Não tem. Amoxa com clavulanato não tem, mas amoxa somente também não tem? É mais difícil ainda, mas acho. Suspensão está complicado. Comprimido até tem. Cefalosporina, a segunda geração, a cefuroxime... Também está difícil. E é bem mais cara também, né? Ela tem um custo bem alto, né? Então, é um problema, mas eu não acho que, dependendo do caso, você usar um macrolídeo, né? Eu acho que tem que usar, talvez, o tempo mais longo, mas se você não tem outra opção, eventualmente você pode utilizar nas infecções comunitárias. Mas não é a melhor, obviamente, não é a melhor solução para isso, né? E algumas outras coisas. As pneumonias comunitárias, a gente chama necrotizante, né? A definição internacional, a gente muitas vezes acha que só é necrotizante quando vai na tomo, e a tomo mostra a necrose. A definição internacional é qualquer pneumonia com empiema, ela já é classificada como pneumonia necrotizante. Nós temos mais casos de pneumonia com derrame do que no resto do mundo, né? Em relação ao que o Daniel disse, a PCV13, eu posso diminuir a dose. Nenhum país do mundo que usa PCV13 dá dose baixa, ou muito poucos, né? Estados Unidos, essa indicação de tratamento de otite média com amoxa 90 miligramas por quilo é para todo mundo. Então, eu não vi nenhum país, porque está usando, dos que usam PCV13, diminuir a dose. Quer dizer, a maior parte dos países do mundo, né, do primeiro mundo, já usam 90 miligramas por quilo como dose padrão. Então, a gente pode aqui e ali diminuir, nós podemos achar que o nosso pneumococo é menos resistente, mas, aparentemente, isso não é uma realidade, né? Então, eu acho que essa ideia de diminuir não sei se é tão válida se usou PCV13 ou não, né? Mas se você quiser classificar por risco, como eu falei, quem está em creche, e classificar quem não está em creche, quem não tem tabagismo em casa, quem nunca teve otite média anteriormente, quem não teve falha antimicrobiana, e quem tomou PCV13, você também pode, né? Isso é uma classificação que você pode usar, cada um vai usar da forma que achar melhor. Lembrar que, e mesmo porque grande parte das otites médias vão melhorar sem antibiótico, né? Em relação ao estáfilo, olha, todas as pneumonias que a gente teve até agora, graves, foram pneumo, né? Pelo PCR, todas eram pneumo. Então, para nós, por enquanto, o estáfilo é um problema menor. Agora, estáfilo comunitário, para nós, a gente tem cepas de infecções ósseas, que são indiscutivelmente comunitárias, a resistência à clinda está até maior do que a da ox. Isso resulta também do uso do macrolídeo, além da clinda, do macrolídeo, porque o gene que leva essas resistências à clinda são mais ou menos semelhantes aos que são dos macrolídeos. Então, a gente está tendo quase todos os estáfilos com resistência à clinda. Você pode até usar, como o Marcelo colocou, porque ele tem um efeito um efeito contra as toxinas estafilocócicas. Então, eventualmente, ele teria essa utilidade, né? Mas a resistência à clinda tem sido muito elevada. Não sei
os outros serviços, como estão encontrando isso, né? A gente tem representantes de outros serviços, mas a gente tem encontrado muita resistência à clinda nesse momento. Agora, levar em conta esse problema de falta de antimicrobiano, eu acho que isso vai resultar em mais resistência mesmo, né? Ou melhorar as indicações. Se você melhorar as indicações e conseguir diminuir a utilização de antimicrobiano sem necessidade, isso talvez você supere a diminuição de oferta de antimicrobianos nas farmácias, né? Agora, a pergunta é, a gente já tem que mudar para outra PCV? Eu queria... Posso falar, Melissa? Eu só gostaria de perguntar, porque, como o Marcelo falou, a gente teve no Darcy vários casos de pneumonia necrotizante, graves, inclusive, e a opção da vancomicina como tratamento empírico nesses casos, né? Em alguns a gente realmente utilizou o oxiclinda, e muitos a gente discutiu a opção da vancomicina, tanto para o pneumo quanto para o estáfilo, né? Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação à vancomicina, nesses casos de pneumonia. Quer falar o Marcelo ou a Fabiane, que eram quem estava na frente? A Fabiane, o Marcelo. Tá. Pode falar você, depois a Fábio. Sempre Fala, a Fábio antes. E que aí fica mais fácil falar depois. Não, na verdade, eu ia comentar exatamente isso. Eu não da vancomicina, mas eu estava olhando aqui no chat que colocaram que há anos que não tem novos antibióticos, né? Então, lembrar que hoje a gente tem um novo antibiótico, que é a ceftarolina, que é uma cefalosporina de 5ª geração, que ela seria ativa para o pneumococo, tanto com essa suscetibilidade intermediária quanto resistente, e ela, e para o estáfilo também resistente à oxa. Em relação à vancomicina, a vantagem dela é que a gente tem um problema com a vancomicina na pediatria, que é o nível sérico de vancomicina, né? Quanto menor a criança, maior a dificuldade da gente atingir o nível sérico. E aí a gente fica com o problema, a gente tem medo de aumentar muito o avanco por causa da insuficiência renal, a gente tem penetração no sistema nervoso central, vários fatores da vancomicina, e aí essa cefalosporina de 5ª geração, ela teria algumas vantagens em relação à vancomicina. O custo é muito elevado, não está disponível ainda, assim, principalmente no SUS, e aí o que a gente tem ainda é a vancomicina. Então, eu acho que, assim, para o pneumo resistente, eu acabo fazendo mesmo uma associação de Rocefin com vancomicina, e para o estáfilo resistente à oxa, a gente ainda também... A nossa terapêutica de escolha é a vancomicina com monitorização do nível sérico. Mas acho só importante pontuar que a gente já tem essa nova droga liberada para pediatria para estar utilizando. No Darcy, nós também fazemos esse esquema, igual você. Marcelo, você quer agregar? E aí, quem já foi falando, abaixa a mão para poder levantar quando quiser falar de novo, senão eu não consigo ver a ordem. Vancomicina é outro tema, tratamento de gram-positivo é outro tema apaixonante, né? Vancomicina tem alguns problemas na pediatria. Primeiro, a dose. Qual que é a dose inicial adequada? A gente tem começado com uma dose mais alta. Antigamente era 40 miligramas por dia, a gente tem começado com 60, respeitando a dose máxima de adulto. Nível sérico, outra questão que a literatura totalmente... Não se tem ainda uma definição. O nível sérico da vancomicina é baseado em paciente em adulto, baseado da área sobre a curva, que é acima de 400, para manter entre 10 a 15, 10 a 20. Em adulto saudável, com infecção por estáfilo aureus, ponto. Em criança, a gente não tem ainda muito bem essa definição. Aparentemente, pelos trabalhos, nível sérico não tem, a não ser que seja muito baixo, não tem a evolução clínica do paciente não tem muita relação com o nível sérico da vancomicina. O problema seria o nível sérico alto, que é ter uma nefrotoxicidade muito alta.
Outro problema é a toxicidade, né, que é principalmente renal. Pneumonia necrotizante, o Otsuka comentou, oxiclinda é uma opção, né? Clinda teria ser um anti-PVL, que é a toxina que vai fazer necrose tissular. Comentou da cefalorragia de quinta geração, que tem poucos estudos em pediatria, mas acho que vale a pena lembrar da linezolida. Linezolida, para pulmão, é uma ótima medicação, também parece ter uma ação anti-PVL, então acaba sendo uma opção. A gente não usa como primeira opção, sempre deixa na manga, né? Sempre deixa uma carta, deixa marcado lá. Não é um antibiótico atualmente de custo muito alto, né? Então, já foi, atualmente não tem um custo muito alto, a resistência com o seu uso é menor, então a resistência está em menor que 1%, alguns trabalhos, é bem baixo o risco de resistência. Então, a pneumonia necrotizante acaba sendo, na pediatria também, uma droga muito interessante a ser pensada nos casos que eventualmente não estão indo bem. Vancomicina, nos casos graves, a gente tem usado também empiricamente inicial, lembrando desses problemas, não se basear só no nível sérico. Se a criança está indo bem, mesmo com o nível sérico baixo, não se aumentar a dose para 90, eventualmente já vi chegar a 100 miligramas por quilo, o risco de ter um aumento abrupto do nível sérico com toxicidade renal é alto. Então, se basear na clínica da criança, não se basear só no nível sérico, né? Serve como um adjuvante. Se a coisa não está indo bem, como qualquer exame laboratorial, tá? Então, a gente tem que lembrar. E acho que outra coisa que é importante a gente mencionar, que é um erro, mas é algo que às vezes não se pensa, que a amoxiclavulanato, a dose de amoxicilina, é a dose de 50 miligramas por quilo que a gente usa, que é a dose habitual. Então, se a gente trocar amoxil para amoxiclavulanato, em geral, a gente está dando uma dose de 50 miligramas por quilo de amoxil. Então, a gente não está agindo contra o pneumoresistente, que o mecanismo de resistência é outro. A gente vai agir contra estáfilo, vai ter uma ação melhor contra alguns gram-negativos produtores de beta-lactamases, mas o foco, que seria na otite, sinusites, principalmente otites, né? Pneumonias, que seria o pneumococo, se a gente trocar a dose, a gente não está aumentando a dose da amoxicilina. Se a gente aumenta muito a dose da amoxicilina com a amoxiclavulanato, pelo clavulanato tem muita diarreia. Então, teria que dar o clavulin ES, que é muito difícil de achar e é muito caro. Então, acho que essas coisas a gente tem que ter em mente, né? Tem que saber, quando a gente substitui uma droga pela outra, o que a gente realmente pretende com isso. Nós temos 30 minutos, que eu sou bem britânica, e a gente tem outros assuntos, mas vamos continuar nessa, o Marcelo Otsuka, o Eitan, e depois eu queria introduzir assunto imunossuprimido, VSR, para a gente ter um tempinho. Eu só queria, enquanto a gente está falando desse problemaço, que é a resistência bacteriana e a deficiência de novos antibióticos, né? Se a gente comparar vacinas com antibiótico, a gente, enquanto profissional de saúde, e eu vou compartilhar com todos aqui um site que é o descarte consciente também desses antibióticos vencidos, né? Então, isso também é algo que a gente não toca no assunto. Tá aí o link aí, que a gente oriente nossos pacientes a devolver esses antibióticos vencidos e fazer um descarte adequado, porque isso também prejudica aí a questão de resistência. Marcelo. Bom, rapidamente, a amoxicilina clavulanato, para a gente fazer dose aumentada, teria que ser ou o BD ou o ES mesmo, né? Não dá para aumentar a dose com amoxicilina clavulanato de 250 miligramas. O Marcelo falou muito bem isso. A questão da eficácia terapêutica no tratamento de estáfilo. Quando o estáfilo é sensível à oxa, a oxa é muito melhor que a vanco. Então, o descalonamento da vanco para a oxa, nessas situações de sensibilidade, deve ser feito, né? Eu acho que isso é importante. Tem um estudo canadense que coloca as dosagens por faixa etária da vancomicina. É de 60 a mais ou menos 17, abaixo de 6 meses. Então, são valores muito elevados, né? E é o que o Marcelo falou, isso não significa obrigatoriamente que você, tendo um nível sérico, vai ser melhor ou não. Acho que isso daí tem que avaliar o paciente caso a caso.
Eu não tenho dúvida que ceftarolina, linezolida, naquele paciente imunodeprimido, possa ser uma opção de eleição, tá? Ainda mais se é um paciente que você pensa que tem instabilidade hemodinâmica, que é um quadro respiratório, que você pensa mais em estáfilo, por exemplo, aí é uma situação. Mas o nosso pneumococo não tem, pelos dados do Cireva, mostrado resistência. O Daniel mostrou isso muito bem. Não tem mostrado resistência em infecções extrameníngeas. Ou seja, se é uma pneumonia, e eu sei que é um pneumococo, e às vezes é um PCR, e eu não tenho um antibiograma, eu não preciso mudar para uma vancomicina, que vai ser até pior a eficácia terapêutica. Tá? A gente falou em pneumonia necrotizante. Sim, mas pneumonia necrotizante, como o próprio Eitan comentou, a grande maioria tem sido pneumococo também, né? Então, essa é uma situação que a gente tem visto muito. Bom, acho que eu já falei demais. Eitan, para a gente fechar esse bloco aí de contradições, no sentido que não existe resposta única, né? Se tem fosse, uma pergunta para meningite também, né? Tá. Eu vou também já responder essa, junto com a mesma coisa. Primeiro, né, só comentando, não estamos usando mais oxiclinda porque quase todas as cepas de estáfilo têm vindo resistente, tem vindo mais resistente de clinda do que a oxa. Eventualmente, a gente via algumas que eram resistentes à clinda e sensíveis à oxa, ou vice-versa, né, ou resistente à oxa e sensível à clinda, mas a gente não tem visto isso mais, né? Então, para pneumonia, oxiclinda não serve. Você pode até, se você não acredita no ceftriaxona para estáfilos comunitários, você pode até usar ceftriaxona e oxa, seria alguns ainda não utilizam, mas aparentemente ceftriaxona hoje é ativo para para os estafilococos comunitários suscetíveis à oxacilina, né? A outra pergunta, tem uma aqui no chat, né? Substitui vanco por teico, resolve o problema do nível sérico? A nível sérico é uma coisa americana, né? E como a teico nunca foi liberada nos Estados Unidos, ninguém nunca se preocupou com isso, né? Algumas vantagens da teicoplanina, né? Ela é mais fácil de ser utilizada. Eu, ultimamente, estou até me direcionando a usar mais teico que vanco, porque sempre eu acho que o antibiótico que você dá 1 ou 2 vezes por dia é melhor do que aquele que você dá 4 vezes. Professor, ainda mais... Fala. Professor, só rapidinho. Teico resolve para a cabeça, né? Que o senhor falou que não tem um nível sério, que a gente fica mais tranquilo na cabeça. E lembrar que a teico não tem penetração licórica. Se for meningite, então ela não resolve para a cabeça, isso, porque ela não penetra no líquido. Desculpa. Ela pode melhorar para o espírito, mas não para a cabeça. Porque ela não tem penetração licórica, então ela não serve para meningites, né? Em relação à meningite, eu acho que aí, como a nossa valorização de resistência é mais ampla, né? Pois pela penetração pior, né, do que a gente teria, mas é internacional, é ceftriaxona e vanco para meningite. Depois, se você tiver um resultado que ele tem uma suscetibilidade a ceftriaxona ou a penicilina, você pode mudar e descalonar. Descalonar é quase impossível, né? Porque é impossível porque a gente não consegue descalonar. A gente usa a doutrina do Vanderlei Luxemburgo, em time que está ganhando no CIMED. Então, a gente tem muita dificuldade de diminuir antibióticos, né? Quando o paciente está indo bem, mas essa é uma outra mentalidade que a gente tem que mudar. Então, para meningite, no momento, pelos níveis de resistência que a gente tem, para pene e para ceftriaxona, que já, para meningite, já supera 10%, pelo menos intermediário para o ceftriaxona. E para meningite, 10% já é muito. Mais uma coisa de meningite, né? A gente teve... em 2019, a gente tinha mais ou menos, dentro do DataSUS, 1.200 casos de meningite por pneumococo por ano, até 2019. 2020 teve 200. 2021 também uns 200. Então, houve realmente uma redução dessas infecções, pelo menos no DataSUS. 2022 não tem nada no DataSUS,
Mas esse ano a gente começou a ver meningite, viu, por pneumococo. Fazia muito tempo que eu não via em criança. E esse ano, Daniel, tivemos 3 casos, né? E de uma gravidade impressionante, né? Bastante graves. Eles têm vindo com baixa celularidade, quer dizer, acima do normal, mas uma celularidade de 100, não são de 50 a 100, não são celularidades muito elevadas, mas proteína elevada glicocaquia baixa. E nós tivemos alguns casos aí nesse último ano de meningite por pneumo, e inclusive com efeitos muito deletérios no sistema nervoso central. Então, mais uma coisa, né? Pneumonia, você até pode esperar o antibiograma, eventualmente trocar o antibiótico, etc. A meningite não dá. Você tem que entrar com o que você tem de melhor de cara. Bom, vou mudar aqui a tecla SAP aí no sentido de mudar de assunto. Aí aproveitar a Fabiane para eu poder perguntar um pouco no contexto do paciente grave, que ela tem uma experiência fantástica, principalmente pensando no paciente imunossuprimido, qual que é a melhor abordagem do gram-negativo multiresistente? Talvez até você comentar a questão de colonização-gravidade, colonização por multi-R gravidade, pensar em novos antibióticos e depois, por último, a gente vai dar um espaço para o VSR para ter tempo. Eu vou calcular aqui o tempo para a gente não perder esses últimos 2 assuntos antes da próxima mesa. Bom, na verdade é uma pergunta bem ampla, né, Melissa? Eu vou tentar estratificar para ser mais sucinta. Quando a gente fala em micro-organismo multiresistente, hoje em dia, né, então a gente viu que está tendo um aumento da resistência bacteriana, e hoje a gente tem 2 classes de micro-organismos que a gente se preocupa. Quando a gente divide em gram positivo e gram negativo, entre os gram negativos, a gente tem a resistência a cefalosporinas, que são aqueles que produzem a beta-lactamase de espectro estendido, e hoje a gente tem a resistência aos carbapenêmicos. Então, são esses 2 micro-organismos que a gente se preocupa. Quando a gente tem a resistência à cefalosporina, a gente já faz isso há muito tempo, porque essa resistência à cefalosporina a gente já tem visto ao longo dos anos, então a gente usa o carbapenêmico, que a nossa opção é o meropenem, né, ou o ertapenem, que cobre bem essas bactérias que a gente chama de ISBL. E a nossa angústia hoje em dia é para esse outro tipo de micro-organismo, que é o carbapenem, resistência a carbapenem, né? Então, no imunossuprimido, pelo uso crescente de antimicrobianos e uso crescente de meropenem, essa resistência aos carbapenêmicos tem aumentado muito. Então, o que a gente faz, né? Qual que é a prática que a gente faz para esses imunossuprimidos? A gente divide em muito imunossuprimidos e menos imunossuprimidos, e aí esses muito imunossuprimidos são geralmente os transplantados de medula. A gente faz um screening, então, semanalmente, eu faço uma colonização, uma pesquisa de colonização desses pacientes, e eu faço o que a gente chama de pressão de colonização dentro da minha unidade. E aí, o que eu vejo? Aqueles pacientes colonizados por multiresistente, se ele faz uma febre, eu entro com tratamento empírico para esse multiresistente. E o que eu tenho de opção terapêutica? Quando eu tenho resistência ao carbapenêmico, a minha opção terapêutica é a polimixina, que é o antibiótico que eu uso, e hoje em dia a gente também tem um antibiótico novo, já liberado para pediatria, que o custo é muito elevado, que é a ceftazidime e o astreonam, né? Então essas são as opções terapêuticas para o gram-negativo resistente ao carbapenêmico. A gente usa o screening, e a gente, para ver a colonização, e quando a gente não faz o screening, são esses indivíduos que são imunossuprimidos, mas nem tanto, a gente faz como se fosse um score de risco. O que eu teria de risco para ter resistência, infecção resistente ao carbapenem? Então, a gente vê internação prévia, uso de antimicrobiano de amplo espectro prévio, como o meropenem, e quanto que é prévio? Nas últimas 4 semanas, dispositivo invasivo, colonização anterior,
cirurgia, internação em UTI. Então, a gente faz um score, e se esse paciente tem um score alto, a gente acaba entrando com terapêutica empírica também. Então, acho que, resumidamente, é mais Fantástico. ou menos isso que a gente faz, Deu. Marcelo, ó, complementa assim, porque eu quero fazer mais duas coisas, VSR e você já complementa, então, da hepatite fulminante, a experiência, enfim, se quiser falar do síndrome inflamatória multissistêmica, que vocês tiveram aí uma experiência fantástica, então já vou complementar aí. Obrigada. Tá sem som, sem Marcelo. áudio. Eu estava falando, estou mutado. Bom, eu acho que a Fabiana explicou muito bem, eu acho que não deu nenhuma margem à dúvida, mas só para salientar a questão da colonização como é importante, porque a colonização prévia ou a infecção prévia por multiresistência, ela impacta na sobrevida desses pacientes. Então, é fundamental que você tenha análise de colonização, ainda mais nesses imunossuprimidos. Eu acho que esse é um ponto que a gente não pode esquecer. E a valorização dessa colonização é importante, e é principalmente para os gram-negativos, muito menos para gram-positivos do que para gram-negativos. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. A ceftazidima e a avibactam, ela é cara, mas ela tem demonstrado bons resultados. Eu acho que para esses pacientes que não são metalo-beta-lactamases é uma opção interessante. Para metalo-beta-lactamase continua sendo a polimixina, e eu não faço polimixina isoladamente. Em geral, eu faço uma associação, se possível, com aminoglicosídeo ou com algum outro antimicrobiano que demonstre algum perfil de suscetibilidade. Paciente muito grave, eu não tenho visto bons resultados com a polimixina isoladamente. Você quer falar alguma coisinha da experiência de SIMP, Covid e de hepatite fulminante, se vocês tiveram? Alguém quer acrescentar e falar? Eu acho que isso é importante aí para quem... Porque realmente cai muito na mão de vocês que está em hospital, né? Que a gente fala terciário, quaternário, né? Como a gente nomina, e parece que é algo que não existiu, não existe. Inclusive, fake news adora enfatizar que Covid não faz mal em crianças. Eu queria que vocês compartilhassem aí essa opinião, para depois, nos últimos, diria, 6 minutinhos, falar de vírus sincicial respiratório, se der. Vamos lá. Eu posso comentar, mas... eu posso comentar, mas eu não sei se o Eitan quer fazer algum comentário sobre a resistência. Eu vou fazer 2 comentários todos juntos, né? E falo de hepatite um pouquinho também. Vou falar pouco de hepatite. Mas, olha, bom, uma outra... O Astrolan também volta a ser usado como uma grande opção para metalo-beta-lactamase, inclusive numa revisão recente do SPID, que está no Pediatric Infectious Disease, eles querem lançar Astrolan com avibactam. Como ainda não tem, eles utilizariam Astrolan junto com ceftazidima avibactam e aproveitaria a inibição de beta-lactamase do avibactam. Então, essa era uma coisa que eu queria colocar. Eu acho que polimixina, isso é internacional, não se usa sozinho, né? Polimixina não se utiliza sozinho em lugar nenhum, quer dizer, não deve ser utilizado nunca como isoladamente, mas ainda é uma opção que a gente tem mais de baixo custo. Em relação a hepatites, a gente teve uma hepatite grave, não tem nada a ver com Covid, né? Aparentemente, né? Parece até que esse tema já está meio caindo, né? Nós tivemos algumas hepatites agudas, né? Que de repente apareceu umas 2 hepatites, né? Internadas, não graves, mas hepatites, como a gente via antigamente, sorologias, as que nós temos disponíveis não estavam alteradas. Agora, quando eles colocam no LUT para nós mandarmos material. Aí eles colocam não hepatite A, não A, B, C, D, E. Ninguém tem sorologia para E. Quer dizer, então o Adolfo Lutz tem que fazer a sorologia para E, porque muitas dessas hepatites que são não A,
devem ser E. Então, esses 2 casos aí recentes que a gente teve, eu acho que deveriam ser E pelas características clínicas, né? Então, como tem o E, eles que têm que fazer o E. É isso. Otsuka, obrigada. Fizeram uma pergunta aqui, eu não sei se você quer que a gente responda ou comento das hepatites. Pode. Eu vou comentar das hepatites, depois a gente volta e responde. Sim. Bom, a gente tem participado dos grupos da Anvisa para discutir sobre as hepatites, tá bom? A proposta, e eu acho que isso é muito claro, a gente não vê hepatite aguda por B, por C, nessas situações, mas faz parte da identificação por conta do protocolo internacional. Então, é mais para seguir o protocolo internacional. Delta, por exemplo, você só vai investigar se você tem hepatite C junto, hepatite B junto, alguma coisa assim. Senão, você nem deveria fazer delta, mas eles também colocam como fundamental. A proposta é que quando você tiver quadros de hepatite abaixo de 500, mas você precisa seguir esses pacientes, porque ele pode aumentar depois, primeiro ponto. Valores acima de 500, a proposta... 500 o quê? Transaminases? 500 de transaminases, isso. Tá? Acima de 500 de transaminases, 2 situações. Primeiro, tem comprometimento na coagulação, INR acima de 2, já manda para centro de transplante. INR acima de 1,5, mas com alteração neurosensorial, já manda para centros de transplante também. Tá? Então, esse é um ponto que ficou mais ou menos determinado. Outro ponto, se você tem transaminases acima de 500, qual que é a ideia? Fazer investigação inicial, hepatite A, eles falam B, C, eu entendo que não teria muita necessidade, mas eles falam. Não esquecer dengue, que também pode dar quadros, é lógico, com a clínica de dengue, eventualmente você pode até descartar de cara, né? A estatística que eles têm, tem muitos casos pós-chikungunya, isso o Ministério apresentou, então, em regiões que têm alta incidência, talvez valha a pena investigação de chikungunya. Nós temos muitos casos pós-CMV e EBV, então eles também colocam a possibilidade de triagem de CMV e EBV também. Tá? A gente sabe que não dá insuficiência hepática, EBV e CMV, a não ser em situações especiais, não é o habitual, a não ser quando é uma infecção congênita, CMV, alguma coisa assim. Mas, a princípio, eles colocam necessidade de investigação. E eles falam para já colher o sangue, tá? Eles sugerem 60 ml, a gente discutiu que deve ser menos, tá bom? Porque criança pequena, por exemplo, 60 ml é um absurdo. Mas a proposta de já colher o sangue para investigar no futuro hepatite E, adenovírus, isso sérico, que seria o ideal, né? Na investigação subsequente, quando você descartar as outras causas. Tá? Então, é mais ou menos isso que eles têm discutido na proposta de investigação das hepatites de causa desconhecida. Tá? Lógico, deu uma hepatite A, você já descarta e não precisa manter o segmento desses pacientes. E a relação com o Covid? E o SIMP, eu acho que vocês têm uma experiência fantástica. Eu acho que é muito importante compartilhar, que é uma forma de sensibilizar. A cobertura vacinal, né, está baixa. Nós, como pediatras, temos que continuar falando da importância. Então, compartilhe essa experiência, eu acho que é importante. A proposta já é fazer de cara o PCR para COVID, né? E investigação sorológica também deveria caminhar na sequência. Mas os dados que eles têm aqui das causas desconhecidas até o momento que nós temos aqui no Brasil, a sorologia não foi importante, PCR também não foi importante, e o adenovírus que foi isolado não é o 41, então o adenovírus 41 parece que é uma situação específica do Reino Unido, né? O Japão também não mostra o 41 como mais importante, mas ainda assim não seria o agente causal propriamente, porque a gente não detecta o vírus nas biópsias hepáticas, então a gente imagina que seja um gatilho
para algum quadro imunomediado, e aí, de novo, será que tem a ver com esse aumento de casos de adenovírus que a gente tem? Inclusive, no Darcy, nós tivemos um boom de adenovírus absurdo. Será que tem alguma relação com o coronavírus mesmo, e talvez um quadro imunomediado, como é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica? E a gente, só para lembrar, né, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, ela é, sim, correlacionada com uma infecção prévia pelo coronavírus. Em torno de um mês após, você tem um quadro imunológico, imunomediado, que desencadeia essa prova, esse boom inflamatório no paciente pediátrico. Não tem relação com vacinação, que isso fique muito claro, e a gente entende que o tratamento é, sim, corticoide e imunoglobulina de uma forma geral. Fala, Aita. Que a gente... Não, eu só quero falar uma coisa. Um protocolo que fala em 60 ml de sangue foi escrito para não ser feito. Sim. A gente é simplesmente ridículo. A última reunião a gente discutiu exatamente isso. Não dá 60 ml. Na pediatria, 60 ml. E eles ficaram para rever o quantitativo de ml para que caminhe a qual vai ser a necessidade real. Até eles reverem, já acabou o problema. Pode ser. Melissa, só te dando um retorno, os 3 casos de SIMP que nós tivemos foram graves, ficaram em UTI, fizemos esse tratamento que o Marcelo falou em relação à imunoglobulina, né? E eles, graças a Deus, não foram a óbito, nenhum dos 3. Ficaram graves, ficaram vários dias no UTI. E tinham comorbidades até a epidemiologia? Eram pacientes com... Não, eram... Isso é uma informação essencial, né? Porque ficam traçando que quem evolui grave de criança tem alguma comorbidade, né? Eles querem contrário, esse quadro. Nós tivemos COVID em quase todos os pacientes com anemia falciforme naquele hospital. Foi a maior incidência de COVID foram nos pacientes com anemia falciforme. E todos evoluíram super bem. Os leucêmicos, nós tivemos também vários casos de COVID em leucemia, apenas uma paciente foi a óbito. A maioria também não saiu bem e não teve problema. E os casos de SIMP eram pacientes rígidos, pacientes que tiveram COVID prévio, mas não tinham comorbidade. Os primeiros estudos da Espanha, eles colocaram exatamente isso, que você proporcionalmente, você tinha em torno de 20% de pacientes que tinham algum grau de imunodeficiência, nos casos de SIMP, mas a grande maioria não tinha, né? Então, assim, se você for ver, ter uma imunodeficiência pode ser um risco para SIMP? Pode ser, mas a grande maioria não tem nenhum grau de imunodepressão. Isso é uma informação relevante para qualquer pediatra falar para os pais, é o mínimo para sensibilizá-lo da importância da vacina. Daniel e Marcelo, até comentários finais, que a gente tem 5 minutos, mas podemos só roubar um pouquinho do outro... Comentário final rápido, só lembrar que a vacina, pelo menos os estudos mostram mais com vacina de RNA, né? Tem a capacidade de reduzir os casos de SIMP em torno de 90%. Então, extremamente, só fazendo o gancho das baixas coberturas vacinais, né? Se é realmente uma síndrome tão potencialmente grave, né? E a gente fala tanto, existe uma forma de se reduzir de uma forma muito significativa. Então, só para reforçar a importância, ainda mais que todas a principal faixa etária que acomete, que a SIMP acomete, que são as crianças maiores e adolescentes jovens, né, estão liberados para vacinação há vários meses. Então. Perfeito. Daniel, pode beber uma água, se preparar para a próxima, fechar a câmera aí, e aí para começar daqui a pouco. Marcelo, você está com o áudio fechado. Atenção. 2 coisinhas que o Emar falou, a gente também teve muita criança com anemia falciforme com Covid, a gente teve bastante internação, mas a maioria evoluiu bem. A gente também teve uns 4, 5 casos de SIMP, um inclusive com pancreatite, não grave, né? Mas teve pancreatite, como foi perguntado aqui, também evoluiu bem com imunoglobulina e corticoide. E só queria voltar aqui, acho que a Júlia, que fez pergunta, para não deixar ela sem resposta. Então, crianças recém-nascidas, lactente jovem menor que 2 meses, colonizado com quadro grave, com choque, acho que é obrigatório você cobrir
fazer a cobertura, pelo menos a minha conduta seria fazer a cobertura para esse agente depois, como ele também comentou, fazer o de-escalation, né? Pelo menos na escola, 90% dos RN, dos recém-nascidos com sepsis, eles têm hemocultura positiva. Tá? Então, aí, você pode fazer o de-escalation conforme for identificado na hemocultura. Mas não dá para perder tempo. Eu acho que eu não perderia tempo, faria essa cobertura, dependendo da sensibilidade desse agente, geralmente vai fazer uma polimixina, aminoglicosídeo e carbapenêmico, aí vai depender. Astironano não é indicado nessa faixa etária, né? Então, mas aí vai depender da sensibilidade. Mas acho que vale a pena fazer uma cobertura ampla inicial, depois você faz o de-escalation conforme o que for identificado na hemocultura. Tá? E, de novo, o Covid foi um grande aprendizado, acho que para todos nós que trabalhamos com urgência, emergência, internação, na infectologia, na infectopediatria, é um vírus que realmente fez a gente quebrar a cabeça e deu um baile na gente. Né? Em janeiro, nós tivemos 90 casos de Covid no Darcy. Só no mesmo mês. Depois agora melhorou. Melhorou bem. Recentemente, a gente tem tido muito pouco caso. E esse ano, menos grave. Os casos mais graves de Covid não MIS que a gente teve foi em neuropatas. Os 3, 4 neuropatas com quadro grave e um imunossuprimido também que ficou acho que uns 2 meses internado lá. Neuropata e nefropata foram piores para a gente também. E para reforçar, né, hoje a gente fala da importância da terceira dose em criança, ainda que o próprio Ministério da Saúde não adquiriu doses para que seja feita. É uma situação bem complicada, porque as crianças também precisam aí dessa terceira dose. Fabi, e aí eu peço que a Fabiane seja a última a falar, né, para eu poder fechar a mesa. Uhum. Eu só queria falar da importância da SIMP. Quem pegou uma paciente com síndrome inflamatória multissistêmica sabe o desespero que é. Então, assim, na verdade, assim, quantos casos é pouco, não é pouco, mas assim, se você pega um caso, é desesperador, entendeu? Porque a criança é iminência de morte, ela é muito grave, você não tem droga para fazer, você não sabe o que fazer, né? Então, a gente tem o protocolo, a gente faz toda aquela pulso de corticoide, faz imunoglobulina, mas você não tem certeza que se você vai conseguir resgatar a criança. Então, só para reforçar ainda mais a vacinação, porque a hora que acontece é muito difícil tirar, né? Até uma analogia fazer, né? Porque quando a gente fala para pais vacinarem para meningite, no consciente coletivo é raro, né? Não é uma coisa frequente, mas eu não quero porque é extremamente, se acontecer, pode ser letal, né? Assim, coloca 25% a 35% de letalidade quando não sequelar. Por que as pessoas não desenvolvem esse senso crítico para a questão da Covid, né? Mesmo que isso porque a gente está com uma alta incidência, enfim, é uma situação completamente... Então, nós temos que reforçar isso daí. Olha, eu só tenho a agradecer, essa mesa foi muito rica, vocês abrilhantaram aí o evento, e com certeza estarão convidados em próximos. E ficamos aqui disponíveis para alguma questão que eventualmente a gente não tenha conseguido responder no chat. Ficamos disponíveis aí também. Todo mundo tem contato de alguém aqui do grupo para a gente sempre estar. Não existe resposta certa, existem situações que a gente estaremos em conjunto aí decidindo melhores estratégias. Muito obrigada. Vou passar agora a mesa para o Dr. Marcelo Otsuka, que é o simpósio satélite da Cefeid. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, Eitan. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau a todos.